Vamos para o último módulo do caderno 2, que é o 14, operações de frações. Objetos de conhecimento: adição de frações, subtração de frações, multiplicação de frações, divisão de frações e expressões numéricas com frações. E uma situação problema. Adições de frações. Para nos auxiliar no estudo, vamos separar a adição de frações em dois casos, com os denominadores iguais e os denominadores diferentes. Denominadores iguais: Bárbara e Marcelo compraram uma pizza. Marcelo comeu 4/8 da pizza e Bárbara 3/8 da pizza. Que porção da pizza os dois comeram juntos? Então tá aqui o desenho da pizza. Marcelo comeu 4/8, Bárbara comeu 3/8. De acordo com a representação geométrica da situação, temos 4/8 de Marcelo, 3/8. Denominador igual, repete ele e soma os dois de cima. 4 mais 3, 7. Então, 7/8 foi o que os dois comeram junto. Sobrando, então, uma fatia. Aqui, portanto, Bárbara e Marcelo comeram juntos 7/8 da pizza. Para adicionar frações com denominadores iguais, adicionamos os numeradores e mantemos o denominador. Foi o que eu falei. Soma os dois de cima e repete de baixo. Então, exemplos. 2/5 mais 1/5. Soma os dois de cima, vai dar 3 e repete de baixo. Mesma coisa. Repete de baixo. 3 mais 2 soma, fica 7. 5/7. Mesma coisa aqui. Soma os 3, 1, 2, 3, dá 6 e repete o 7, que está embaixo. Denominadores diferentes. Paula comprou um novo livro. No primeiro dia, leu 1/3 do livro. No segundo dia, 1/2 do livro. Que fração do livro Paula leu nesses 2 dias? Para resolver essa questão, precisamos adicionar as frações 1/3 e 1/2. Como os denominadores são diferentes, será preciso encontrar frações equivalentes, ou seja, com o mesmo denominador, para efetuar a adição. Sabendo que o MMC de 2 e 3 é 6, representamos a situação das seguintes maneiras. Tanto aqui, 1/3, 1/2 e a soma dos dois. Então, se o MMC é 6, então eu multipliquei 2 vezes 3. E aí multiplico em cima também. 2 vezes 1 dá 2. Mesma coisa aqui. Para 2 virar 3, foi multiplicado por 3. Então, multiplico 3 em cima também, ficou 3/6. Somando os dois, dá 5/6. Está aqui a representação. De acordo com a representação geométrica, temos 1/3 e 1/2. Quer dizer, 1/3, os dois foram multiplicados por 2. E 1/2 foi multiplicado por 3. Porque 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 2 dá 6. E aí 3 mais 2 deu 5. Portanto, a Paula leu 5/6 do livro nesses 2 dias. Para adicionarmos frações com denominadores diferentes, obtemos frações equivalentes, ou seja, com o mesmo denominador. Geralmente, o MMC dos denominadores iniciais. Então, exemplo. Vamos calcular 2/5 e 3/4.
Pego esses dois, os dois denominadores, e tiro o MMC. Dá 20. Pego 20 e divido por 5. Vai dar 4. Então, multiplico os dois por 4. Pego 20 e divido por 4. Vai dar 5. Então, multiplico os dois por 5. Então, 2 vezes 4 deu 8. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 5 dá 20. Ficou os dois iguais? Somo os dois de cima e repito de baixo. Então, 8 com 15 dá 23, vai dar 23 20avos. Subtração de frações. Assim como fizemos na adição, vamos separar subtração de frações em dois casos: denominadores iguais e denominadores diferentes. Denominadores iguais. A Amanda começou a ler uma coleção de livros em 2 meses. Já leu 3/5 da coleção. Qual fração da coleção falta para a Amanda terminar a leitura? Então, a coleção toda é 5/5. Ela já leu 3/5. Então, já leu 3 partes dos 5. Então, a demonstração seria o quê? O inteiro, 5 sobre 5, menos 3 sobre 5. Denominadores iguais, repete e diminui. 5 menos 3, 2. Então, sobrou 2/5 para ela terminar de ler. Então, para subtrair frações com denominadores iguais, subtraímos os denominadores e mantemos o numerador. Exemplo. 3/5 menos 1/5, 3 menos 1, 2, e repete o 5. 3/7 menos 2/7, 7 menos 2 dá 5 menos 2 dá 3, repete o 7. 5/7 menos 2/7 menos 3/7. Então, 6 menos 2, 4, menos 3, 1, e repete o 7. Denominadores diferentes. Uma mãe comprou uma barra de chocolate para seus 3 filhos, Antônio, Bernardo e Carlos. Dividindo entre si, se Antônio pegou a metade da barra e Bernardo pegou 1/3 da barra, que fração da barra sobrou para Carlos? Para responder a questão, precisamos calcular o inteiro, que é a barra, menos 1/2, que é do Antônio, e menos 1/3, que é do Bernardo. Como os denominadores são diferentes, será necessário encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador para efetuar a subtração. Sabendo que o MMC de 1, 2 e 3 é igual a 6, representamos essa situação da seguinte maneira. Então está aqui 1/2 e 1/3. E aí o que acontece? Se é 6, o MMC, então 6 dividido por 2 deu 3. Então multiplicou 3 vezes 2, deu 6, e 3 vezes 1, 3. Aqui 6 dividido por 3 dá 2. Então 3 vezes 2 deu 6, 3 vezes 1, 2. Denominadores são iguais, e aí a gente soma os dois. 3 mais 2, 5. 5. 6 menos 5 dá 1. Então, de acordo com a representação geométrica, é um inteiro. Tiramos o MMC, deu 6. Então, 6 dividido por 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui multiplica tudo por 6.
tudo por 3, tudo por 2. Então, o primeiro vai dar 6 sextos, 3 sextos e 2 sextos. Pega tudo aqui para resolver e repete o de baixo. 6 menos 3, 3. 3 menos 2, 1. Então, 1 sexto. Portanto, sobrou 1 sexto da barra de chocolate para Carlos. Para subtrair frações com denominadores diferentes, obtemos frações equivalentes, ou seja, com o mesmo denominador, geralmente o MMC dos denominadores iniciais. Exemplo. Vamos calcular 3 quartos menos 2 quintos. 4 e 5, o MMC é 20. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, aqui vai ser tudo multiplicado por 5 e aqui tudo multiplicado por 4. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Denominadores iguais, repete e resolve em cima. 15 menos 8 dá 7. 7 vinteavos. Multiplicação de frações. Uma das ideias da multiplicação de números naturais é a adição de parcelas iguais. Essa mesma ideia também pode ser aplicada para números fracionários. Veja a seguinte situação. Gostaria de pedir uma pizza, metade calabresa, 1/4 portuguesa e 1/4 de mussarela. 50 minutos depois, vou dividir a pizza em 8 pedaços. Tudo bem, eu só quero apenas uma fatia. Pai, hoje estou com muita fome e vou comer o triplo de pedaços que mamãe pediu. Nessa situação, o filho pediu o triplo de pedaços que a mãe dele. Que fração poderia ele comer? Para resolver a pergunta, vamos identificar inicialmente a porção que a mãe vai comer. Como a pizza foi dividida em 8 partes e a mãe vai comer um pedaço, então ela vai comer 1/8 da pizza. Dessa forma, o filho vai comer o triplo de 1/8. Para resolver esse cálculo, vamos utilizar a ideia de adição de parcelas iguais e a adição das frações com denominadores iguais. Então, 3 vezes 1/8 é igual a 1/8 mais 1/8 mais 1/8, que é igual a 1 mais 1 mais 1 dá 3, e repete o 8. Assim, 3 vezes 1 dá 3 e repete o 8. Concluímos que o filho vai comer 3/8 da pizza. Note que podemos aplicar a ideia de adição de parcelas iguais quando estamos multiplicando um número natural por uma fração. Considerando a situação da tirinha, se a pizza fosse dividida em 4 partes, a mãe quisesse comer a metade de um desses pedaços, que fração da pizza ela comeria? Seria uma fração maior ou menor que a situação da tirinha? Para resolver a primeira pergunta, precisamos calcular a metade de 1/4. Ou seja, 1/2 de 1/4. Que é o mesmo que calcular 1/2 vezes 1/4. Podemos ilustrar essa situação, o problema, da seguinte maneira. Inicialmente, vamos dividir a pizza em 4 partes. Depois dividimos um desses pedaços
ao meio para obter a porção que equivale à metade de 1/4. Então, a fatia que a mãe vai comer, 1/4. Por fim, dividimos as outras 4 pelas metades para identificar a porção da pizza que a mãe vai comer. Então, dividimos ela tudo na metade, ficou 8 pedaços. Desse modo, concluímos que a mãe vai comer 1/8 da pizza inteira, ou seja, a mesma fração da situação anterior. Assim, temos que 1/2 vezes 1/4 é 1/8. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Para multiplicar duas frações, multiplicamos o numerador da primeira pelo numerador da segunda e o denominador da primeira pelo denominador da segunda. Exemplo: 2/3 vezes 4/5. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. A mesma coisa aqui. 4/7 vezes 10/8. 4 vezes 10, 40. 7 vezes 8, 56. Só que, toda vez que a gente encontra uma fração e os dois são múltiplos de algum número da tabuada, somos obrigados a reduzir, a simplificar. Então, no caso aqui, 40 e 56 são divisíveis por 8. Então, divide os 2 por 8, vai dar 5/7. Aqui a multiplicação é a mesma. 1/4 vezes 2/3 vezes 5, 13/2. 1 vezes 2 vezes 5 dá 10. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 13, 156. Todos os 2 é divisível por 2. Então, divido 10 por 2 dá 5. 150 por 2 dá 78. Além do procedimento apresentado, utilizamos uma técnica chamada cancelamento para facilitar o cálculo de algumas multiplicações. Essa técnica consiste em dividir o numerador e o denominador por um divisor comum, até que não seja mais possível simplificar o numerador e o denominador. Repare que essa técnica antecipa a simplificação que poderia ser feita no produto. Então, temos aqui 3/4 vezes 8/7. Então, 4 e 8 dá para simplificar. Dividir 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. E aí multiplica. 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 7, 7. Quer dizer, fiz a simplificação antes do resultado final. Observe que 4 é divisor de 8 e de 4. Então, podemos dividir ambos por 4 antes de efetuar a multiplicação. Outro exemplo. 2/3 vezes 9/8 vezes 5, 35/8. O 3 dá para dividir pelo 9, que todos os dois faz parte da tabuada de 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. O 2 e o 8. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. E o 5 e o 35 dá para dividir um pelo outro. Todos os dois faz parte da tabuada de 5. Então, 5 dividido por 1 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. Então, ficou 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. E embaixo, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 8, 27. 3 por 28 não dá mais para simplificar.
Então, chegamos à fração irredutível. Dividimos 8 e 2 por 2, 9 e 3 por 3 e 5 e 35 por 5, antes de efetuarmos a multiplicação.